Olá! Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse vídeo chegou até você. E isso é uma forma de Deus mostrar o quanto Ele se importa com você, o quanto Ele se preocupa com você, o quanto Ele considera você como filho, a ponto de fazer a sua palavra chegar até você. Que bom que você está aqui, que bom que você está com a gente, que bom que você está assistindo esse vídeo. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Me diga uma coisa, quando você recebe uma notícia muito boa, e essa notícia que você tem em mãos pode beneficiar muita gente, você compartilha? Você é daqueles que guardam as coisas boas só para você, para sua família, para os seus? Ou você é daqueles que acreditam que as bênçãos, quanto mais compartilhadas, mais abundantes e mais proveitosas elas vão ser? Qual o seu pensamento quando você recebe uma notícia muito boa, uma sugestão muito boa de alguma coisa que vai lhe trazer um benefício? Você guarda isso só para você ou você compartilha? Eu queria trazer esse tema à nossa reflexão hoje. Sabe, Jesus, antes dele subir aos céus, ele fala com seus discípulos o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei discípulos, ensinem, espalhem, levem as boas novas do evangelho a todas as pessoas, a todos os lugares. E foi isso que os discípulos começaram a fazer naquela época. Eles começaram a pregar a palavra de Deus, eles começaram a pregar as boas novas de que Jesus veio à terra em carne, Jesus Deus veio à terra em carne, viveu entre nós, morreu injustamente para pagar o preço pela minha culpa, pela sua culpa, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, aonde ele vem nos defender. E depois da sua volta, no dia do juízo, ele vai nos julgar. Sabe, essa é a boa nova do Evangelho. Que Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para nos buscar. E o que você faz com essa notícia, com essa boa nova? A palavra de Deus nos diz, no livro de 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 9, a palavra de Deus ela fala o seguinte, olha só. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Haviam 4 leprosos que não podiam entrar na cidade onde o povo de Israel estava, e eles tinham que ficar lá fora porque eles eram leprosos. Eles ficavam isolados. Era uma época de muita fome em Israel. Era uma época de muita falta das coisas. Não tinha chuva, não tinha colheitas. Tinha muita fome ao ponto até do povo chegar a praticar o canibalismo. Então, certo dia, esses leprosos eles ficam sabendo que o acampamento do inimigo tinha sido esvaziado.
Eles pararam de ouvir o barulho no acampamento do inimigo e eles resolveram ir até o acampamento ver o que tinha acontecido. Quando eles chegaram lá, o acampamento estava abandonado. Abandonado. E muita fartura de dinheiro, de roupa, de comida, de tudo. Os inimigos, os soldados do exército inimigo foram embora e deixaram tudo para trás. E aí esses 4 leprosos, pegaram algumas coisas e enterraram para eles próprios. E aí a consciência deles começou a doer. Poxa, o pessoal lá está passando fome, aqui tem fartura. Poxa, o pessoal lá está passando necessidade, nós estamos aqui, sabe, podendo levar essa notícia para eles. E aí, ao invés deles guardarem essa notícia só para eles, eles foram lá, eles levaram a notícia até o palácio do rei, como eles falaram. E aí, as pessoas daquela cidade vieram até o acampamento para pegar as coisas, para pegar os mantimentos, as comidas, as roupas, os tesouros, tudo. Tudo que estava ali abandonado. E, por um tempo, acabou a escassez ali naquela cidade. Isso é uma ilustração que nos traz o verdadeiro sentido de nós pregarmos a palavra de Deus, de nós levarmos esse evangelho, essa boa nova para todas as pessoas que nos rodeiam. Quando Jesus fala ide por todo o mundo, Jesus não está dizendo que você tem que sair da sua casa e ir lá para a África. Jesus não está dizendo que você tem que sair da sua casa obrigatoriamente e ir lá para a Índia pregar o evangelho. Existem, lógico, pessoas que são chamadas para fazer esse trabalho. Pessoas que são chamadas para ir para outras nações. Isso é chamado de missões transculturais. Você sai da sua cultura, você sai do seu local de habitação, o seu local onde você nasceu, e você vai para um outro lugar, com idioma diferente, com cultura diferente, e lá você vai levar a palavra de Deus. É desse jeito que diversas traduções da Bíblia para diversos idiomas, para diversos dialetos, foi feito, inclusive para idiomas de tribos indígenas, de povos indígenas. Mas quando Jesus fala ide por todo o mundo, Jesus está dizendo que você tem que ir ao seu mundo. O seu mundo. O que é o seu mundo? O seu mundo é onde você mora com os seus vizinhos. O seu mundo é no seu lugar de trabalho, com os seus colegas de trabalho. O seu mundo é na sua faculdade, com os seus colegas de sala. O seu mundo é na escola, com os seus colegas de aula. O seu mundo, e pregar a palavra ali naquele lugar, fazer a diferença, dizer para eles, olha, eu tenho um tesouro aqui nas minhas mãos e eu preciso compartilhar esse tesouro com vocês. Hoje em dia parece que nós temos vergonha de falar das maravilhas que Deus tem feito por nós. Nós não gostamos ou sentimos vergonha ou não nos sentimos à vontade de falar da palavra de Deus em público, na rua, para as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, hoje em dia você não vê mais as pessoas fazendo evangelismo de rua, as pessoas indo de casa em casa, batendo nas portas, perguntando se podem orar pela família, se podem falar da palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Nós precisamos repartir essas boas novas, essas boas notícias que nos foram dadas. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, nós lemos assim: nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós.
O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Esse vaso de barro que ele está citando somos nós. A palavra de Deus nos compara a vasos de barro nas mãos do oleiro. Às vezes o vaso tá trincado, tá rachado. E aí nós descemos à olaria de Deus e ele nos pega, nos amolda novamente, nos dá forma novamente, tira os trincados, os quebrados, os rachados e nos faz novamente, nos regenera, nos restaura. Nós somos esses vasos de barro e esse tesouro que está em vasos de barro nada mais é do que a palavra de Deus. São as escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia que nos é pregado, que nós lemos todos os dias, que nós estudamos todos os dias. Aquelas palavras que nós recebemos de Deus no nosso momento de devocional, no nosso momento de oração. Quando Deus nos dá uma palavra, um direcionamento, e nós vamos para as pessoas e mostramos esse tesouro que nos foi dado, esse tesouro que a gente descobriu. Jesus é esse tesouro, o reino de Deus é esse tesouro. A nossa vida eterna após a morte é esse tesouro. A salvação e o perdão dos pecados através do sangue de Jesus é esse tesouro. E nós precisamos propagar essa palavra. Não podemos ficar, agarrados na palavra só para nós. Ela precisa transbordar, ela precisa sair de nós como rio de água viva, do mesmo jeito que Jesus falou. Quando Jesus estava na beira do poço, falando com a samaritana, ele falou justamente isso. Se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esses rios de águas vivas nada mais é do que a palavra de Deus, que fluirá de dentro de nós para as pessoas. Uma vez que essa fonte começar a jorrar dentro de nós, ela vai transbordar para as pessoas que nos rodeiam. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 4, aliás, versículos de 2 a 4, a gente lê assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Será que esse trecho da palavra de Deus te mostra alguma coisa da atualidade? Será que esse trecho da palavra de Deus que nós acabamos de ler te mostra uma coisa que está acontecendo nas nossas igrejas de hoje em dia? Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo em que não suportarão os princípios de Deus. Haverá tempo em que a Bíblia incomodará de tal forma que diversas pessoas vão dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser trazida para o nosso contexto atual, que a Bíblia precisa ser reescrita para ficar politicamente correta. Porque hoje em dia não é mais bacana, não é mais legal falar de pecado, de inferno. Essas coisas não são mais legal, não é mais,
Sabe, bacana falar sobre isso. Não, 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 a Bíblia tem que ser mudada. Existem muitas pessoas pensando dessa forma. Ao invés de adaptar a sua vida aos princípios da palavra de Deus, as pessoas estão querendo adaptar a palavra de Deus à sua vida. As pessoas estão querendo adaptar a palavra de Deus às mentiras de Satanás que estão sendo espalhadas hoje pelo mundo. Você quer ver uma coisa interessante? Os servos de Satanás, os filhos do diabo, eles são muito mais proativos em pregar as mentiras, em espalhar as mentiras, em trabalhar contra o evangelho de Jesus do que nós que somos da luz. É muito mais fácil a gente ver na mídia, nas redes sociais, é muito mais fácil você encontrar um post, uma postagem, falando das mentiras do diabo, do que falando da palavra de Deus. Hoje em dia, se você pega um canal, por exemplo, que espalha, não sei, as notícias da política, a picaretagem do povo, esses canais, eles têm muito mais visualização, eles têm muito mais engajamento, eles têm muito mais inscritos do que os canais que pregam a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a verdadeira palavra de Deus confronta. A verdadeira palavra de Deus, ela bate fundo, ela dói. E as pessoas não estão querendo mais ser tratadas dessa forma. Não, não. A Bíblia, ela é muito cruel, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é racista, a Bíblia é tudo. Mas nós precisamos pegar esse tesouro que nos foi dado e precisamos levar esse tesouro ao mundo, para que ele conheça verdadeiramente quem é Jesus. Para que o mundo conheça verdadeiramente quem é o nosso Salvador. O que o nosso Salvador quer fazer com a nossa vida. Nos abençoar, nos prosperar, sabe? Nos fazer andar com cabeça erguida, nos fazer andar com dignidade, com princípios, com caráter, com educação. É isso que o Evangelho de Jesus produz, é essa riqueza que nós temos dentro de nós, que é produzida pelo Evangelho, pelo Espírito Santo agindo em nós. O Evangelho que te confronta naquilo que você está fazendo errado, o Evangelho que te confronta nas vezes que você escapa dos princípios de Deus. Nós vemos no livro de Romanos, no capítulo 10, versículos 14 e 15, nós lemos assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam o evangelho da paz. Como são belos os pés daqueles que anunciam o tesouro escondido dentro da palavra de Deus. Sabe, olha só que interessante. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? As pessoas só podem crer em Jesus se elas ouvirem de Jesus. A palavra de Deus é bem clara. A nossa fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus.
se não tem quem pregue, se não tem quem compartilhe os tesouros dos céus, as pessoas não vão crer. A fé não será edificada. Nós somos chamados para pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Nós somos chamados para proclamar, propagar a palavra de Deus em todo o tempo, em todos os lugares que a gente vai. Será que você está propagando, proclamando, espalhando a palavra de Deus? Ou você está com esse tesouro escondido aí nas suas mãos, dentro do seu peito, guardando só para você? Olha só o que diz no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 7. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Nós estamos chegando em dias em que isso aqui é uma verdade muito mais perto de nós do que era no tempo dos apóstolos, do que era no tempo das igrejas primitivas. Hoje nós estamos vendo o cumprimento dos sinais, o princípio das dores, guerras, rumores de guerras, problemas da natureza, enchente, tufão, furacão, tsunami, terremoto, pestes, doenças mundiais e não só locais. Está acontecendo no mundo inteiro. Você vê enchentes acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, no Japão, em todos os lugares. Você vê furacão nos Estados Unidos, já teve furacão no Brasil. Coisa que nós nunca sonhamos que poderia acontecer, já aconteceu. Terremotos no Brasil. Está se alastrando de uma forma mundial. Essa é a diferença. Veja bem, quando nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, foi setorizada, foi localizada, foi só na Europa. Só que nós estamos tendo agora guerras no mundo inteiro. Nós temos guerra da China com Taiwan, se não me engano. Nós temos guerra de Israel com o Irã, Palestina. Nós temos guerra da Rússia com a Ucrânia. Nós temos guerra aqui na América do Sul, ameaças de invasão. Nós temos no mundo inteiro. E isso indica o princípio das dores. Isso indica que Jesus está muito mais próximo. Então, que essa palavra de hoje nos venha ensinar a necessidade de nós abrirmos a nossa boca e repartirmos esses tesouros que estão dentro do nosso vaso de barro. Essas maravilhas que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, e que nós precisamos testemunhar, que nós precisamos contar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, ou se conhecem, ainda não foram convencidas pelo Espírito Santo da necessidade de entregar a sua vida a Deus. Que nós possamos cada vez mais proclamar a palavra de Deus, repartir esses tesouros, que nós não sejamos egoístas a ponto de guardar isso só para nós. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados aqui nesse canal, eles têm um conteúdo bacana e merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Essa é uma forma de você proclamar e propagar a palavra de Deus. Essa é uma forma de você repartir o tesouro que foi dado e colocado sobre a sua vida. Amém?
Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que você seja uma bênção, que você reparta a palavra de Deus, que você proclame os testemunhos daquilo que Deus já fez na sua vida, para que outras pessoas possam olhar para você e possam querer também servir a esse Deus maravilhoso que nós servimos, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.